hoje em dia têm mais voz por lei, né? Antigamente a gente fazia reclamações, existia o boicote de jogador, de nadador, porque reclamava da confederação, e hoje em dia isso é mais difícil acontecer, porque hoje em dia o atleta tem esse retorno midiático muito forte, e também por lei a gente tem o voto ali dentro da eleição da presidência da CBDA. Nosso entrevistado de hoje é um jogador de polo aquático. Ele já jogou na Espanha e na Grécia e atualmente defende as cores do SESI. Em 2016, ele jogou as Olimpíadas do Rio defendendo a seleção brasileira. O Vamos Pro Jogo recebe hoje Rudá Franco. Rudá, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. Imagina, é um prazer, obrigado pelo convite. Ainda bem que deu certo, né, de conversar com vocês, estava ansioso também. Bacana. Eu sempre digo aqui que quando a gente vai falar de um esporte que não é futebol, a primeira pergunta que eu faço para o nosso entrevistado é como ele conheceu a modalidade. Porque tudo bem, piscina é uma coisa que eu acho que todo mundo gosta, ainda mais quando é criança, né? Mas antes de conhecer o polo, você chegou a experimentar outras modalidades? Qual que era a sua relação com os outros esportes ou sempre foi o polo? Não, na verdade, eu tive influência do meu pai e do meu irmão mais velho, que são atletas de polo, foram atletas de polo. Mas eu, como quase toda criança no Brasil, gostava de água, mas comecei no futebol, né? Então eu jogava futebol, até os 12 anos eu joguei futebol. E dos 12 até os 14 eu joguei futebol e polo, e aí depois eu fui só pro polo, vi que não dava para levar os dois, porque era muito cansativo o polo, e acabei seguindo carreira no polo. Mas eu, como quase todas as crianças, jogava futebol, fazia aula, treinava e tudo mais. Legal. E Rudá, depois, né, de ter começado logo como criança, né, a jogar polo, hoje, quando a gente pesquisa o seu nome, a gente já vê que você dá nome a um método, né, de aprendizagem. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é esse método, o Rudá Franco, né? Como as pessoas têm acesso a esse método. Explica um pouco para a gente que não é tão familiarizado com polo, né? Como que esse método se aplica às crianças? Cara, é uma excelente pergunta. O método eu lancei junto com a Paula, minha sócia, que é a idealizadora do projeto, né? Ela é formada em educação física, está há mais ou menos 10 anos estudando sobre pedagogia do esporte para desenvolver esse método, e eu venho acrescentar algumas coisas com ela. Mas o método é para quebrar o paradigma de que as crianças têm que aprender a nadar através da natação, né? É a mesma coisa que a gente falar que a gente tem que aprender a correr através do atletismo. E, na verdade, a gente aprende jogando futebol, jogando vôlei, jogando basquete, jogando handball. Então, a gente quebra esse paradigma de que só a natação ensina a nadar. O nadar, ele não é específico, né? O nadar é se movimentar em meio aquático. Então, o polo aquático é movimentação em meio aquático. A gente tem, em vantagens para as crianças, a bola, né? O polo aquático, diferentemente da natação, você tem a bola, você tem o gol. A gente aqui no Brasil é muito familiarizado com bola e gol, né? Por causa do futebol, nossa paixão nacional. E é um esporte coletivo, né? Então você tem toda essa parte social dentro da piscina. E o método vem quebrar esse paradigma. Eu acho que é uma das formas de ensinar as crianças a nadar. E a gente vem trabalhando nisso. Hoje a gente tem o site aberto, estamos já no processo final do projeto, então está faltando alguns detalhes, né, para a gente colocar em prática. Já tem uma academia em Jundiaí, onde tinha o projeto Tibum e foi transformado em método Rudá Franco também, que já tem 3 anos já de projeto. E a gente tem o site, que é www.comojogarpoloaquático.com.br, que ali explica mais algumas coisas sobre o método. Mas é basicamente essa quebra de paradigma mesmo, essa história de desvincular o nadar da natação, né? Você pode aprender a nadar através do polo, através do nado artístico, através de outras modalidades aquáticas. Ruda, aproveitando, qual que é a rotina de preparação de um atleta de polo aquático, né? Porque quando a gente pensa no futebol, né, como a principal paixão, a gente tem mais ou menos a ideia dos treinos, como que funciona. Então, assim, um atleta de polo, ele se prepara como e o que é preciso para se tornar um atleta de polo?
Olha, Samuel, depende muito da fase de treinamento, né? Eu acho que em termos de físicos, de preparação física, o polo aquático é um dos esportes mais completos que existe. Então, a gente perde apenas para a ginástica artística. Então, trabalha o maior grupo de grupos musculares e a gente tem, depende do treinamento. Para os Jogos Olímpicos, a gente treinava de 8 a 9 horas diárias, com um técnico croata na seleção. No clube, normalmente, aqui no SESI, a gente treina de 4 a 5 horas diárias, em 2 períodos. Né? Na seleção, a gente chegou a treinar 3 períodos já. Então, depende muito da fase, do campeonato, se é seleção, se é clube. E o que precisa para ser jogador de polo é brincar, começar brincando de polo e depois assumir, né, essa responsabilidade de treinar uma modalidade que é um desafio. Né? Eu costumo falar que eu me encantei e me apaixonei pelo polo por ser um desafio, assim, é um esporte desafiador. Não dá para ser que nem o futebol, você ficar lá na banheira e não treinar e jogar. O polo aquático, se você não treinar, você morre afogado. Então é um esporte diferenciado nesse aspecto. E nessa questão do treino, Rudá, quais os tipos de treino que são feitos? Que nem você falou que já ficou de 8 a 9 horas de treinamento. Especificamente no quê? O que é mais importante? Trabalha todos os grupos musculares de que forma? A gente tem uma parte que a gente fala de seca, né? De fora da água, de musculação e treinamento de core e alguns fortalecimentos que a gente faz cerca de 2 horas, 2 horas e meia, depende da temporada. Faz a parte de nado, que é basicamente a natação, que é metragem mesmo, de tiros curtos, de tiros de 100, de 50 metros. E tem a parte específica do polo, que aí você já entra com técnica específica do polo aquático, com passe, com arremesso. E a parte que a gente mais gosta como atleta, que é a parte do coletivo, né, do jogo-treino. Que essa é a parte que chega mais próximo do que é um jogo. Então, é a parte que o atleta de polo aquático mais gosta. Mas acho que todas as partes são importantes, né, para você formar um atleta e para o cara chegar para um jogo muito bem. Principalmente na fase de pré-temporada, a gente faz muita parte física e muita parte técnica. A gente não faz tanto jogo na fase de pré-temporada. Agora, daqui uma semana a gente disputa o Brasil Open, que é o único campeonato que a gente vai ter no ano. Então, agora a gente está fazendo mais a parte tática e mais a parte de jogo mesmo, né? Você diminui um pouco a parte física e trabalha mais a parte de tática e a parte específica do polo aquático. Ô, Rudai, como que é o calendário aqui no Brasil? Você falou que esse ano a gente vai ter só uma competição. Acredito que isso seja por tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas, assim, em um ano normal, vamos dizer assim, como que é o calendário? Tem competições o ano inteiro? Vocês jogam durante só um período? Como que funciona? Olha, Carol, isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem no polo, comparando com a Europa, por exemplo. Porque a nossa temporada aqui é o ano escolar, então é de fevereiro a dezembro, né? Janeiro normalmente tem férias, o SESI, por exemplo, volta na metade de janeiro a treinar e a gente treina até metade de dezembro. Mas a gente joga pouco aqui no Brasil e quando joga muitos jogos seguidos, o que, no meu entender, não é bom, né? Você acumula muitos jogos. Eu vou te dar um exemplo do ano passado, que foi um ano não foi que nem esse ano que teve a pandemia, lógico, então foi um ano mais normal. A gente teve um campeonato em maio, aqui em São Paulo, o Campeonato Paulista, que durou maio até metade de junho, mais ou menos. A gente teve 7 jogos. E aí, em junho, a gente tem esse Brasil Open, que é como se fosse uma Copa do Brasil, que eles jogam, mas formato parecido com o do vôlei também, que o vôlei joga a Copa do Brasil. Só que nós jogamos de 6 a 7 jogos em 4 ou 5 dias, depende, né? Então aí você já acumula, já tem que jogar 2 vezes no mesmo dia, às vezes 2 dias você joga 4 jogos. Então, para mim, isso é muito complicado. Você acaba perdendo a forma física, o jogo acaba ficando feio até de assistir, né? Quando você joga muitos jogos seguidos. E aí, no final do ano, a gente teve a Liga Nacional. E aí, a Liga Nacional foi disputada em 2 meses, praticamente. E aí, em outubro, a gente jogou 8 jogos. E em novembro, a gente chegou a jogar 14 jogos. Então, assim, é quase um jogo a cada 2 dias. Então, eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem no polo. O calendário demora para sair. Quando sai muito espremido por causa dos campeonatos de categoria de base e tudo mais. Esse ano a gente teve uma proposta de mudar o calendário do Brasil para um calendário europeu e, por enquanto, eles acharam melhor manter do jeito que está, né? Mas eu acho que o calendário europeu ele se assemelha mais ao calendário internacional. Então,
ao calendário de seleções. Então, a gente jogaria aqui de outubro até maio, né? Ficaria ali 15 dias de dezembro, 15 dias de janeiro sem jogos, né? Alguns times treinando, outros times de férias, ou como eles vão fazer, eu não sei. Mas aí o período de junho a agosto a gente treinaria com a seleção. O que acontece com a gente nesse calendário brasileiro é que quando a gente tem o descanso do clube, a gente está com a seleção. Então, o atleta que está na seleção e no clube acaba nunca descansando. Então, a gente, na teoria, teria de descanso julho e agosto, são os 2 meses que a gente está com a seleção, que tem Campeonato Mundial, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, e dezembro e janeiro, que a gente também está com a seleção. Então, você não tem um descanso. Antes de jogar os Jogos Olímpicos de 2016, eu fiquei 6 anos sem ter férias, sem ter 10 dias de férias seguidos. Então, isso é preocupante, porque você acaba lesionando, né? Depende do técnico que você tem, você acaba se machucando mesmo. Mas isso é uma das grandes dificuldades ao nosso calendário. Ô, Rudá, vou fazer 2 perguntas. A primeira, pegando gancho na pergunta do Samu, que o Samu perguntou, né, o que precisa para... O que a pessoa precisa para jogar polo aquático? E aí eu queria saber se uma pessoa de 1,5 m como eu pode jogar polo aquático, ou se não dá pé, ou se eu souber nadar eu já consigo me virar um pouco. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é relacionada aos Jogos Olímpicos de 2016, né? Que foram disputados aqui no Brasil. A seleção ficou em 8º lugar. E assim, como eu disse, a gente não acompanha muito, mas pelo que eu li, pelo que eu andei pesquisando, foi considerado um bom resultado, né, para a seleção brasileira, esse 8º lugar. Só que a gente, né, eu falo brasileiro no geral, só quer saber de vitória e só acompanha essas modalidades fora o futebol durante os Jogos Olímpicos, né? E muitas vezes há uma cobrança excessiva e até injusta, né, em cima de resultados, porque as pessoas não acompanham, as pessoas não sabem. Acho que o 8º lugar pode ser um lugar horroroso, tal, sendo que às vezes não é, né? Como foi o caso do polo aquático em 2016. Como que foi essa cobrança na época? As pessoas aceitaram bem esse oitavo lugar? Vocês da seleção, como que vocês encararam esse resultado? Conta pra gente como que foi isso em 2016. Bom, vou pela primeira pergunta. É claro, o polo aquático é um esporte que, assim, a altura ajuda, mas não é tudo. Tanto que o melhor jogador da história do polo aquático, na minha opinião e na opinião de muitos atletas e ex-atletas, é o Manuel Estiarte, que é um espanhol de 1,70 m, que ele era muito ágil. Então, enquanto tem os húngaros, os croatas de 2 metros, 2,5 m, você tinha um cara que era o pequenininho que jogava muito, como se fosse o Messi, vai? Vamos colocar um exemplo, porque o Messi também não é dos mais altos. A piscina não dá pé, então a piscina, normalmente, a piscina oficial tem de 3 metros para mais de profundidade, então ela não dá pé para ninguém. Se tiver 1,5 m, 2 metros, vai dar na mesma. E outro detalhe também, eu comecei o polo sem saber nadar, eu aprendi a nadar no polo aquático com o professor Ernesto lá em Jundiaí. Então, assim, não precisa saber nadar, desde que você tenha cuidado no começo, porque é um esporte de contato e se não tem o pé no fundo, então traz uma certa insegurança, e esse é o desafio que eu falei no começo. Quanto aos Jogos Olímpicos, cara, a gente conseguiu uma boa colocação. O nosso objetivo era ficar entre os 8, né? A gente começou muito bem, ganhou da Austrália no primeiro jogo, que era uma equipe que era mais forte que a nossa, fez o dever de casa contra o Japão, que era uma equipe que a gente precisava ganhar para se manter ali entre os 8 primeiros. E aí, o terceiro jogo dos Jogos Olímpicos, a gente ganhou da Sérvia, que fazia mais de 50 jogos que não perdia. Era campeã mundial, campeã europeia, última campeã mundial, última campeã europeia, campeã da Liga Mundial. Ganhava tudo. E aí a gente foi lá e ganhou dos caras de 6-5, e depois os caras ganharam os Jogos Olímpicos de 2016. Então, assim, foi realmente um ato heróico da seleção brasileira. É claro que a gente queria ter beliscado uma medalha, mas a gente deu o azar de cruzar nas quartas de final com a Croácia, que ganhou os Jogos Olímpicos de 2012. Então a gente tinha essa cobrança nossa mesmo, porque a gente se dedicou muito. Esse ciclo olímpico foi muito difícil, a gente ficou muito tempo longe de casa. A gente teve que jogar na Europa. Todos os atletas foram em 2015, 2016 para a Europa, a pedido do técnico da seleção croata, porque ele queria que a gente chegasse muito bem nos Jogos Olímpicos. Então a gente ficou longe da família 2 anos, quase 3 anos. Então foi uma época muito difícil, e por isso a gente se cobrava bastante. Sabia que tinha um time muito forte, que a gente podia conseguir coisas grandes, mas ao mesmo tempo a gente o Brasil não disputava os Jogos Olímpicos desde 84, desde o boicote. Então a gente sabia que era muito difícil. Tinham 11 atletas que eram primeiros Jogos Olímpicos.
A gente era inexperiente em Jogos Olímpicos, isso conta bastante. E a gente deu o maior azar do mundo de que no outro grupo, como a Sérvia perdeu para a gente, empatou com a Hungria, no outro grupo eles começaram a combinar resultado para fugir da Sérvia. E aí a gente acabou caindo com a Croácia, que no outro grupo era mais forte, e acabou pegando a Croácia nas quartas de final. E fizemos até um jogo bom, perdemos de 3 gols para a Croácia. Mas aí você já sai, né, da medalha e já vai disputar de quinto ou oitavo. A gente teve a cobrança nossa, todo mundo que é do mundo do polo aquático entende a dificuldade dos Jogos Olímpicos, de disputar uns Jogos Olímpicos. Todo mundo se emocionou com a vitória contra a Sérvia, porque foi realmente heróico. O único time que a Sérvia perdeu nos Jogos Olímpicos foi o Brasil. Então, assim, eu acho que estava dentro do script. É lógico que, como atleta, você quer sempre ganhar, mas também a gente entende os limites que a gente podia chegar ali, né? A gente não teve cobrança de fora, não. Inclusive, na época, um dos caras que levava a gente para os jogos comentou: eu até parei de assistir o futebol e estou começando a assistir o polo, porque o polo está super bem, porque como a gente ganhou os 3 primeiros jogos, né, e o terceiro jogo a gente ganhou da Sérvia, só se falava de polo aquático. E a gente deu a sorte que o Brasil no futebol começou muito mal, empatou um jogo, acho que não chegou a perder, mas empatou 2 jogos seguidos. E aí o pessoal tava falando: não, nem vamos olhar o futebol, vamos olhar o polo. Aí depois o futebol foi lá e ganhou o ouro e a gente ficou em oitavo, mas isso aí é história para depois. Buda, você falou aí do ciclo olímpico, né, para chegar em 2016. Como que está sendo esse ciclo olímpico, né? Que logo no final, aí, quando estávamos prontos para as Olimpíadas, tudo mudou. E qual que é a situação do Brasil para Tóquio 2021? Olha, Samu, o ciclo olímpico a gente começou meio tarde, na verdade. A gente teve troca de técnico, o técnico croata que saiu em 2016 deixou um buraco muito grande aqui. A gente não conseguiu formar outros técnicos para assumirem no mesmo nível. Então, teve esse problema, trocou de técnico mais 2 vezes a seleção. Hoje o técnico da seleção, o técnico do César, o André Avalone, que faz um trabalho muito bom, foi campeão sul-americano, ganhou a Copa One aqui em São Paulo também, que é um campeonato foi muito legal ter ganho dos Estados Unidos a final. Mas, ao mesmo tempo, a gente perdeu 9 jogadores olímpicos, né? Então, do time das Olimpíadas 2016 para o time de agora, tem apenas o Gustavo Grumi, que é quem está lá na Espanha, joga na Espanha, o Soro, que é o goleiro sérvio brasileiro, o Bernardo Reis e eu. Então, assim, é muito pouco, né? É uma renovação muito grande. São 9 atletas que nunca jogaram Jogos Olímpicos. Em relação à classificação, a gente tem o pré-olímpico agora em fevereiro. 90% dos times são da Europa no pré-olímpico, são 12 times para 4 vagas. A gente tem ali praticamente classificados entre as 4 vagas, você tem Croácia e Grécia, né? Tem Montenegro que vai disputar a vaga também, e aí equipes do mesmo patamar, Rússia, Alemanha, Romênia, Holanda, que vai jogar em casa. E a gente vai de franco atirador ali, a gente vai tentar beliscar uma vaga, quem sabe ficar entre os 4, são 2 chaves de 6 e cruza, né, os 4 com outra chave. Quem sabe nesse cruzamento a gente faz o jogo da vida e acerta o jogo contra alguém que não está tão bem e consegue essa vaga, mas é realmente muito difícil. O pré-olímpico de 2012 eu joguei também, eu já estava na seleção, a gente perdeu da Romênia de 4 gols, mas assim, é um jogo muito complicado. E lá na Europa eles já estão jogando há muito tempo, então eles já estão a um nível acima de nós, mais, né? Porque normalmente já é um nível acima e agora eles com mais ritmo de jogo. Agora essa segunda onda de Covid talvez até ajude a gente, porque ali eles vão parar as ligas europeias, a Itália parou a liga, a Espanha parou a liga, e talvez nesses países, Romênia, Rússia também, eles tenham que parar a liga por causa da segunda onda do coronavírus. E aí a gente, jogando agora e treinando com a seleção, consiga jogar de igual para igual com eles. Mas é realmente muito difícil. Ô, Rudá, queria que você falasse um pouquinho sobre essas experiências internacionais que você teve, né? Espanha e Grécia. Eu acredito que você voltou dessas experiências uma pessoa diferente, um atleta também muito diferente, né? Como você já destacou aí nas suas respostas, o nível é bem diferente em relação ao do Brasil. Sim, eu fui quando era jovem, eu tinha 22 anos quando eu fui para a Espanha pela primeira vez. Você ainda é jovem, não fala que você é velho, senão você vai colocar todo mundo aqui, vai todo mundo te chamar de velho, chamando a gente velho. Mas eu era bem jovem quando eu fui a primeira vez para a Espanha, fui jogar a segunda divisão, eu fiz todo o processo, joguei a segunda, joguei a primeira, e quando meu time subi 2 anos seguidos,
E aí, quando meu time foi para a divisão de honra, que é a divisão máxima lá na Espanha, eu voltei para o Brasil para justamente me preparar para o ciclo olímpico. A gente já tinha um técnico croata que não era esse dos Jogos Olímpicos, era um outro técnico, ele pediu para a gente voltar. Esse foi o meu divisor de águas. Essa ida minha para a Espanha em 2008 foi meu divisor de águas, porque ali eu percebi que eu poderia ser um atleta profissional de polo aquático e que era isso mesmo que eu queria. Então, antes disso, eu era um atleta semiprofissional ou até amador, jogava em Jundiaí, não tinha salário, não recebia para jogar, jogava por amor mesmo, por paixão ao esporte, né? E aí, depois que eu voltei da Espanha pela primeira vez, joguei 2 anos em Valência, voltei da Espanha e voltei querendo ser um atleta profissional de polo aquático. Mesmo jogando a segunda e a primeira divisão lá, que não são tão fortes, consegui até um destaque nesses campeonatos e voltei para cá querendo ser um atleta profissional. E aí, nesse meio tempo, eu joguei pelo Paulistano. Quando eu voltava da Espanha, eu jogava pelo Paulistano. E depois que eu voltei em definitivo em 2010, em 2011 eu fui para o SESI, que aqui eu já tive um tratamento como profissional. Aqui a gente tem nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, enfim, toda a estrutura de um atleta profissional. E aí eu consegui realmente ter um salário para viver só de polo aquático, para conseguir fazer todas as minhas coisas. Depois, em 2015, eu fui para a Espanha de novo, nesse ciclo olímpico que o Ratko, que era o nosso técnico croata, pediu para a gente ir para jogar fora. E aí eu joguei no Navarra, joguei divisão de honra espanhola, foi muito bom para mim também. Joguei com excelentes jogadores lá na Espanha, evolui bastante. Não só como atleta, a gente evolui bastante como pessoa também, né? Eu morei com os meus irmãos muitos anos, sempre tive o apoio deles aqui. Praticamente morar sozinho, né? Quando você mora com os irmãos, você faz sua própria comida, você lava sua própria roupa, então você acaba morando sozinho. Então isso não foi uma das dificuldades. Eu acho que é mais a língua, né? E o ritmo de treinamento deles lá, que eu tive que me adaptar rápido, e foi uma baita experiência de vida ir para a Espanha também. Aí ano passado eu aproveitei esse calendário confuso do Brasil, que a gente só tem jogo em maio e começa a treinar em janeiro. E aproveitei a idade que eu tenho, que é melhor estar jogando do que só treinar, porque treinar machuca muito mais do que jogar, porque você acaba não tendo jogo, você acaba treinando bastante. E aí eu fui para a Grécia e joguei meia temporada na Grécia e foi formidável, assim. Aprendi muito sobre o polo aquático na Grécia, porque eles também têm o nosso biotipo, eles não são tão altos, tão fortes como normalmente são no leste europeu. E lá se joga um polo aquático muito técnico, muito tático, muito bonito, assim. Então eu voltei ano passado da Grécia com essa experiência e acredito que ainda tenho muitas experiências para viver fora do Brasil. Uma das minhas vontades é voltar para lá em janeiro, para justamente chegar no pré-olímpico para ajudar a seleção muito bem. Rudá, até no futebol, que é um esporte que tem muito mais fiscalização aqui no Brasil, a gente viu um presidente ficar 23 anos à frente da confederação, né? O Ricardo Teixeira e tal, e saiu do jeito que saiu, como todos nós sabemos, lá em 2012, se eu não me engano. Como que é essa situação no polo aquático, nos esportes aquáticos, né? Se eu não me engano, é uma confederação de esportes aquáticos, então inclui natação, enfim, outros esportes. Fala pra gente como que é essa situação, se o presidente está há muito tempo, se os atletas têm voz para falar sobre a estrutura, para reclamar, para dar opinião, porque como a gente não acompanha, né, diariamente o polo aquático, às vezes a gente fica meio perdido. O que a gente ouve de outras modalidades fora o futebol é que às vezes o presidente fica 30 anos, 40 anos se deixar ele lá, né? Como eu disse, até no próprio futebol a gente acabou passando por isso. Pra gente, como que isso rola nos esportes aquáticos aqui no Brasil? A CBDA teve o mesmo presidente por 30 anos, né, que foi o Coraci Nunes. Ele fez algumas coisas muito boas pelos esportes aquáticos. Ele teve um contrato com o Correios, que é um contrato heróico, porque o Correios era o patrocinador master da CBDA e patrocinou durante muitos anos. Isso foi uma conquista muito grande dele, assim, é inegável. Mas também o cara se perpetuar no poder nunca é bom, né? Então, agora, segundo a Lei Pelé, a comissão de atletas tem 1/3 no colegiado para votação para o próximo presidente. Então, os atletas hoje em dia têm mais voz por lei, né? Antigamente a gente fazia reclamações, existia o boicote de jogador, de nadador, porque reclamava da confederação, e hoje em dia isso é mais difícil acontecer, porque hoje em dia o atleta tem esse retorno midiático muito forte, e também por lei a gente tem o voto ali dentro da eleição da presidência da CBDA,
que deve acontecer agora em dezembro, para 2021 a gente já ter um presidente novo. Então, estamos estudando, eu faço parte da comissão de atletas da CBDA também, né, represento o polo aquático lá, e estamos estudando as propostas das chapas. Então, hoje em dia é um negócio muito mais claro, assim, existe uma outra forma de gestão dentro da CBDA. Mas a gente ficou também muitos anos com o mesmo presidente e aconteceram coisas que não sou eu que vou julgar, mas eles chegaram a ser presos 3 meses por alguns motivos, algumas coisas erradas que aconteceram. E aí, quando mudou a gestão da CBDA, também não melhorou muito, né? E aí agora, essa última gestão da CBDA melhorou bastante. Pelo menos a questão de transparência, que é uma coisa que a gente tem que cobrar de todos os nossos governantes, né? Não só de presidentes de confederação e federação, mas é a transparência, né? Você saber para onde está indo o dinheiro, o que eles estão fazendo com o dinheiro. E eu acho que isso é o mínimo, assim. E hoje em dia está mudando bastante e a gente espera a evolução da gestão da confederação para isso ser obrigatório, né? Ô, Rudá, e com relação ao desenvolvimento do esporte, né? Que eu acho que até o método Rudá ajuda muito isso, que é transformar, em vez de só ter escola de natação pelo país, começar a ter escola de polo aquático. Como que é feito o desenvolvimento da modalidade e como que é feito também a captação de atletas? É só via esses clubes tradicionais que a gente tem aqui em São Paulo, Paulistano e outros? É muito triste, Samu, porque o polo aquático ainda é um esporte elitizado, né? Você tem alguns projetos sociais esportivos ou socioeducativos, como é o SESI, como é a BDA em Bauru, que tem cerca de 1.000 atletas, o SESI espalhados em várias cidades, né, no interior de São Paulo, e a BDA só lá em Bauru tem 1.000 atletas de polo aquático. Então, eu acho que da quantidade a gente vai tirar a qualidade e esse projeto daqui 5, 10 anos deve dominar o Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem um esporte elitizado que é, por exemplo, a nossa Liga Nacional são 8 clubes, e dos 8 clubes você tem a Hebraica de São Paulo, você tem o Pinheiros, você tem o Paulistano, você tem o Paineiras. Aí no Rio você tem o Flamengo, Botafogo, Tijuca, Fluminense, são todos clubes da elite, né? Tanto de São Paulo quanto do Rio. E eu fico muito chateado quando eu falo Liga Nacional de Polo Aquático, sendo que a gente só tem clubes de São Paulo e do Rio, né? Tem o Bauru, né, que é do interior, mas os clubes são de São Paulo e do Rio. E aí você tem que chamar de Liga Nacional um torneio Rio-São Paulo. Existe polo aquático fora do eixo Rio-São Paulo, ainda muito amador, mas existem alguns projetos bem legais. A gente tenta ajudar de alguma forma os projetos. Eu acho que o método não só vai ajudar nisso, mas também vai ajudar a inserir o polo aquático em academias, em escolas, que eu acho muito importante, porque o polo aquático hoje é um esporte muito de clube, né? Então você não vê polo aquático em outros lugares. Tem a Associação Aquática Jundiaense, lá em Jundiaí, que é um projeto social que eu também participo, que é sócio esportivo, então é fora de clube, né? A gente tem a piscina da universidade lá que empresta pra gente, mas você não tem tantos projetos assim. Então o polo aquático é disputado em clube, é um esporte que realmente é complicado, você precisa ter uma piscina que não dá pé, você precisa ter gol, você precisa ter bola, não é um esporte barato, né? Mas uma das minhas vontades e dos meus sonhos é descentralizar o polo aquático, levar o polo aquático para o Norte e Nordeste. Imagina, com tudo que a gente tem de calor no Norte e Nordeste, um esporte com bola dentro da piscina, tem tudo para dar certo. Então, eu acho que é um pouco mais de vontade de todo mundo. Eu costumo assumir um pouco da culpa também. Não dá para você colocar a culpa em confederação, na PAB, que hoje quem organiza o polo aquático no Brasil, que é como se fosse a NBB para o basquete. Então, a gente tem a PAB, que organiza os campeonatos de categoria, campeonato adulto. Não dá para a gente colocar toda a culpa neles, né? A gente também é culpado, o atleta não vai. Eu consigo ir poucas vezes para o Sul, para o Norte, para o Nordeste, para falar de polo aquático, para passar na escola, para chamar criança. Eu acho que a gente tem esse papel também, né? A gente, como atleta olímpico, como atleta de alto rendimento, de seleção brasileira, a gente tem o papel de ajudar a popularizar o esporte e a ofertar o esporte para quem não tem essa possibilidade. Então, acho que é um pouco de culpa de todo mundo, de dirigente, de clubes, de técnicos e também dos atletas. Estamos numa crescente, né? Eu acho que agora, principalmente com o método, a gente vai conseguir atingir lugares que a gente não atinge. E agora com a internet também, fazendo reuniões e cursos por internet, eu acho que a gente vai conseguir popularizar o esporte mais fácil. Mas uma das metas da minha vida é popularizar o polo aquático, sem dúvida nenhuma. Ô, Rudá, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu preciso ainda fazer uma pergunta.
Tem um monte de livro aí atrás de você. Você gosta de ler? Eu gosto bastante, gosto bastante. A gente viaja bastante, então acaba lendo, né? E esses aqui são os que eu li ainda há 2, 3 anos atrás. Eu tenho agora um iPad que eu baixo os livros e leio por lá, porque também ficar carregando peso não dá. Mas aqui a maioria dos livros, eu sou formado em administração, né? Mas a maioria dos livros aqui são esportivos, eu gosto de bibliografia de esporte, tem todas as coleções do Bernardinho, eu tenho aqui também. Então eu me interesso bastante, até porque faz parte, né? Eu acho que ajuda bastante também na hora de jogar, de pensar no esporte, você ter uma leitura de grandes astros de qualquer esporte, né? Indiferente se o cara foi do basquete, você consegue puxar para o seu esporte algumas coisas. Eu acho importante. Então eu tenho esses livros. Esses aqui são as relíquias, né? Que estão guardados. Que eu estou lendo, estão no meu iPad. Maravilha. Bom, eu queria te agradecer, viu, por você ter atendido a gente. Muito obrigada. Com certeza a gente vai estar aqui na torcida pela seleção. Tomara que essa vaga venha, para que a gente possa te ver aí em mais uma Olimpíada defendendo a seleção brasileira. Muito boa sorte para você na sua carreira, em todos os seus projetos, porque tenho certeza que se você conseguir colocar eles aí em prática, você vai ajudar muito o esporte e muito as nossas crianças, o nosso país. Enfim, obrigada, viu? Muita saúde para você. Obrigado a todos. Foi um prazer, Vinícius, Samuel, Carol. Foi um prazer conhecê-los e pode contar comigo para qualquer coisa. Saúde para vocês aí também, que eu acho que hoje é muito importante, né? Mais importante do que qualquer coisa é ter saúde. E é isso. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado pelo bate-papo. Gostei bastante. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o atleta de polo aquático, Rudá Franco. Se vocês curtiram, compartilhe o link. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Eu já sei que vocês sabem, mas não custa dizer, toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo.